O Japão, na década de 1950, era uma nação populosa e de recursos limitados, que por razões de segurança não queria importar petróleo, mas precisava de um meio eficiente de transportar as pessoas entre as cidades. Com esse objetivo em mente, o primeiro trem-bala foi inventado, em 1964. Desde então, o país desenvolveu um dos sistemas ferroviários mais movimentados e eficientes do mundo, que com certeza foi um dos motivos para tornar essa nação a terceira maior economia do mundo. Mas isso não foi o suficiente. O Japão pretende gastar 467 bilhões de reais no seu novo projeto para conectar as 3 maiores cidades da ilha com o trem de passageiros mais rápido do mundo, podendo chegar à velocidade de 609 km por hora. Tudo isso através de um sistema de levitação magnética. Esses novos trens vão flutuar 10 centímetros acima do solo, reduzindo o atrito, aumentando a sua eficiência e ficando cada vez mais seguro. Contudo, o projeto está passando por diversos obstáculos que podem prejudicar o seu desenvolvimento, lidando com atrasos, custos de construção disparados e um debate acirrado sobre preocupações ambientais. Então fica a dúvida: será essa mais uma das invenções do Japão que mudarão o mundo, ou eles estão dando um passo maior do que eles podem dar? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães. Seja bem-vindo ao insano plano japonês para construir trens-balas mais rápidos do mundo. O Japão é muito conhecido por seu extenso sistema ferroviário, que já é usado há mais de 100 anos e revolucionou o tempo de viagens no país. Mas nem sempre foi assim. Após a Segunda Guerra Mundial, o congestionamento de estradas e atritos tornou-se um problema sério, principalmente no corredor densamente povoado de Tóquio e Osaka. Por esse motivo, o Japão começou a construir uma linha ferroviária de alta velocidade, mesmo a ideia sendo muito questionada por causa dos seus custos extremamente altos. Para o desenvolvimento desse sistema, exige uma infraestrutura inteiramente nova, que não pode ser integrada às ferrovias existentes e que também competiria com rodovias, ferrovias e rotas aéreas. As críticas logo se tornaram motivo de orgulho quando a construção foi concluída a tempo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em outubro de 1964. Para termos noção do avanço, os trens normais da época viajavam de Tóquio a Osaka em quase 7 horas. Já o novo trem de alta velocidade fez esse mesmo trajeto em 4 horas, economizando 2 horas e meia dos cidadãos japoneses. O sucesso foi tão grande que em 3 anos a linha foi utilizada por mais de 100 milhões de passageiros. Desde a sua introdução, o sistema ferroviário Shinkansen do Japão tem sofrido constantes melhorias, não só aumentando a velocidade das linhas. Diversos modelos de vagões foram produzidos, abordando diversas questões, tais como o barulho do túnel, as vibrações, o arrasto aerodinâmico, segurança contra terremotos e tufões, distância de frenagem, problemas de neve e consumo de energia. Os cambões mais novos são 2 vezes mais eficientes, dando ponto de vista energético do que os primeiros, apesar das velocidades mais elevadas. Com essas melhorias, a mesma viagem agora é feita em 2 horas e meia, mas quando a nova linha Sho Shinkansen estiver pronta, isso será feita em apenas 67 minutos, com os novos trens se movendo a 500 km por hora. Mas como levar os trens-bala convencionais para o próximo nível? Já que no melhor dos casos, chegariam a 350 km por hora e não suportariam os esforços que uma viagem a mais de 450 km por hora impõe sobre a estrutura, principalmente porque são limitados pelo atrito criado por suas próprias rodas. Para resolver esse problema, os engenheiros japoneses decidiram redesenhar os trens convencionais totalmente, usando uma tecnologia de repulsão magnética entre os vagões e os trilhos, que também é conhecida como maglev, combinação das palavras magnético e levitação. Essa tecnologia, na verdade, não é muito recente.
A primeira linha maglev do mundo já está em operação desde 2004, operando no centro da cidade de Xangai. Mas desta vez a companhia ferroviária japonesa modernizou a tecnologia usando eletroímãs supercondutores, deixando o trem que for usá-la muito mais veloz para que as principais rotas pudessem ser feitas várias vezes por dia e em muito menos tempo. Quanto mais forte os ímãs, mais força de sustentação e força de propulsão eles têm, resultando em maior velocidade. Um eletroímã normal não é capaz de aumentar o valor da corrente, além de um certo limite devido ao problema de aquecimento. E esse é o motivo que eletroímãs supercondutores são submetidos a uma temperatura de 269 graus por um sistema de refrigeramento com hélio líquido, permitindo a produção de uma grande quantidade de fluxo de corrente. O mais interessante é que é só necessário carregar a bobina supercondutora uma vez para que as bobinas em curto-circuito produzam um campo magnético circulante, sem perda de energia, que por si só são quase 10.000 vezes mais forte que um eletroímã comum. Então o trem interage com um outro conjunto de bobinas nos trilhos, algumas para a levitação da massa bruta e outras para impulsioná-lo para frente. Mas antes dos ímãs entrarem em ação, o trem precisa estar se movimentando em uma velocidade de 150 km por hora sozinho. Por isso, ele usa pneus normais para a partida e operações em baixa velocidade. Quando o trem atinge a velocidade desejada, os pneus se retraem, pois a força eletromagnética é forte o suficiente para levitá-lo. Essa tecnologia foi responsável por fazer com que o trem maglev batesse o recorde mundial de velocidade de 603 km por hora durante passeios teste. Os trens também são completamente autônomos, controlados pelos trilhos, em vez de um motorista, uma medida que torna as colisões ou acidentes muito menos prováveis. A linha de Tóquio e Nagoya está em construção desde 2014 e deve ser inaugurada em 2027. Uma outra extensão ligando Tóquio a Osaka começará a ser construída logo em seguida e será inaugurada em 2037, 10 anos antes do previsto. Mesmo o projeto estando adiantado, você ainda pode estar se perguntando: por que tanto tempo para construir uma linha de trem? Afinal, são 13 anos. Só o fato de construir milhares de quilômetros de novas linhas férreas especiais dedicadas somente a estes trens já é um motivo plausível. Mas o principal atraso é que, ao contrário dos trens-bala existentes, cujo trilho segue a costa japonesa, Chuo Shinkansen será 90% subterrânea, cortando vários Alpes e montanhas. 256 quilômetros de 285 serão de túneis. E isso se dá porque os trens maglev funcionam melhor quando viajam uma linha mais reta possível, além de que vai evitar que o trajeto passe pela costa, onde é mais propenso a terremotos. Mesmo assim, a impressão que temos é que os japoneses pensaram em tudo, mas na verdade não. A escavação desses túneis levantou uma série de preocupações ambientais, principalmente na província de Shizuoka, onde a construção de túneis ameaça a bacia do rio Oi, uma das mais importantes fontes de água da região. Embora os estudos ambientais tenham descoberto que o risco de prejudicar a bacia é baixo, os moradores e autoridades locais criticam esses relatórios por serem, em suas palavras, insuficientes e apressados. Os problemas não param por aqui. Os diversos obstáculos inesperados na construção de novas estações elevou o custo do projeto de 64 bilhões de reais para impressionantes 347 bilhões, tornando um dos megaprojetos mais caros já realizado no mundo. E uma vez concluído, o maglev será mais caro operar do que os trens-bala convencionais, pois consomem mais energia. Os trens também não serão capazes de levantar tantos passageiros por possuir vagões menores e não poderão viajar com a mesma frequência que os trens comuns, porque a troca entre trilhos levam bem mais tempo, cerca de 3 vezes mais que uma troca convencional.
o que leva a população a questionar se a nova linha vale a pena, tanto que um dos políticos críticos ao projeto foi reeleito pelo 4º mandato e sua vitória pode atrasar o início do serviço da nova linha férrea. Mas o governo pensa bem diferente e está muito empenhado em construir a linha Shinkansen. A prova disso é que foi concedido um empréstimo para a empresa responsável pela construção para terminar o projeto 10 anos antes do previsto. Esse adiantamento pode até parecer um exagero, mas se bem sucedido vai criar uma distância mínima entre as duas maiores cidades do país, o que já é uma tendência em todo o mundo. Países europeus, Estados Unidos e China já possuem estratégias para a fusão de grandes cidades. Eles sabem que isso tem a capacidade de criar potências econômicas em uma escala que nunca vimos antes, conectando regiões e compartilhando prosperidade. A própria China é considerada o rei da ferrovia de alta velocidade, que abriga 2/3 de toda a rede de alta velocidade do mundo. Também está começando a desenvolver sua própria versão de tecnologia maglev. Recentemente, quase quebrou o recorde japonês com um dos seus novos trens. Ele chegou a atingir 600 km por hora. Esse trem poderia teoricamente viajar de Pequim a Xangai em 3 horas e meia, mais rápido do que um avião, que leva 4 horas e meia nesse mesmo percurso. Isso só mostra que o Japão está no caminho certo. Mesmo com alguns imprevistos, são projetos assim que permitem que o país cresça e se destaque. Claro que precisamos esperar e ver se esta nova linha vai conduzir o Japão para o sucesso. Mas mover pessoas entre grandes cidades em tempo recorde pode, com certeza, mudar a história mundial do transporte como nunca vimos antes. Afinal, eles já fizeram isso uma vez.